Oi, chegar, guardando a Larissa maravilhosa, esperar ela com uma musiquinha. Vamos lá. A Larissa chegando, maravilhosa. Só maravilhosa aqui, ó. É Garoto, amiga, que nóis! delícia! Acabei de sair de Eu uma também tô. live, velho. Eu vi! Qual a Eu vi que você emoção? tava. Não, Eu quase vi que que eu você troquei tava. de blusa. Modifiquei o batom. Aí a pessoa acha que é outra pessoa. Cláudia, menina do céu, mas nem a pandemia te para, né? É muita emoção. Isso porque eu tô de recesso, né? Que eu parei de dar aula agora em julho e tem recesso. Começa agora de novo em agosto, né? Ao Começa vivo, bem, remoto. começamos tudo de novo. E você tava com o Luiz César? O Luiz César é tão Tava massa, né? maravilhoso. É, eu acho. Eu É vou ver bom que um depois. emenda no outro. E eu esqueci no final, bem, porque quase que cai com a gente, assim, conversando, que a gente empolga, né? Eu esqueci de falar assim, gente, tem na sequência, quer dizer, divulguei, mas esqueci. Ai, vai ser bom, gente. Adoro. Ó, o pessoal chegando aí. A gente dá uns 5 minutinhos, no máximo, Claro, pro pessoal chegar. claro, claro. Eu Paola pus uma chegou, música Paola pra estava comigo. você, mas ela tá Oba! baixa. Aqui, ó, eu vim de camiseta Belchior, ó. Quer ver? Deixa eu te Que mostrar. delícia! Ó, Você. sempre é dia de ironia no meu coração. Menina, eu adoro Belchior. Você sabe que o nosso enxame musical Mães em Samba, a gente canta aquela, né? Tenho sangrado demais, tenho Ah, tudo, chorado pra tudo, tudo, cachorro. tudo. Aquela música. Ano passado eu morri, mas esse Mas esse ano eu ano não eu não. morro. E Aí como ela é que cantando tá? aqui do Como é que lado. tá o projeto lá da música? Tá Nossa, de firme, boa? a gente tá fazendo online, firme. Ah, uau! Firme. A música que eu ia pôr pra você, mas ela tá baixinha, não dá pra ouvir, era aquela do Milton, qualquer maneira de amar, vale a pena. Paulo e Bebeto, Paulo e Bebeto. é que eu recebo meu Vive da celular com vida de musiquinha. amor, Ô, a brincadeira, gente Vera. canta também. Essa me enxame. Pois é, a nossa passagem juntas pelo coral foi tão rápida, né, Cláudia? Pois é, foi mesmo, viu? Você podia. Tá funcionando ainda o coral ou não? Não, não tá. Não tá. Não, Nós então vem pro paramos, acho enxame, que bem. 2018. Vem pro enxame, Pois porque é. tá rendendo. Nós vamos fazer Eu um vi, a Carol me turnê. falou. A Carol me falou. Tá rendendo A Carol tá demais. lá ainda? Ou Tá. não? Tá? Tem a Maria Carolina e tem a Carol. A Carol que dá aula lá com você, né? É, É, é. tá sim, bem. Só delícias, só maravilhosas que tem lá. Eu acho que já deu tempo do povo chegar, vai chegando. Ó, o professor Ed Hermes, maravilhoso, colega. Agora ele tá lá no direito Uhum. da UF, mas foi colega lá na Exanc. Ele deu aula em Tuiutaba também. Não sei se ele vai Ai, lembrar de mim, bem, a não, gente, a mas gente, a gente cruza com todos, né? cru. Uai, 20, Todo 20 e mundo. poucos anos, né, Cláudia? Eu acho que eu tenho 22 de docência, assim, mais ou É, eu menos. tenho 23. Olha, bom, Nossa que Senhora! coisa. 23. Não, o pior é estar no movimento de mulheres há 28 anos, né, bem? Né? Nossa. Vamos mudar de assunto? Enfim, chegou a Regma aqui, Duda Maciel, que está sempre conosco, Josiane, Bibi também entrou, Paola tá só aí, delícias. Taruels. Wagner, o Eduardo, eu gosto de falar o nome de todo mundo e o povo participa, viu? Aqui a gente não fica só nós duas, não, o povo participa com a gente. Eles Ai, fazem por favor, questões, isso é que é bom. colocam. Programa Trocando em Miúdos, olha isso, era uma jornalista Mariana, maravilhoso. Ah, adoro. Não, hoje o trem tá doido demais. Vanessa, ó que beleza. Então hoje Vanessa, vai ter ecletismo total. Caruels, Luziano do artesanato maravilhoso, que é uma coisa exclusiva, um presentinho bacana, único, é com Luziano Artesanatos, viu? E Ah, ele é? tá, ó, aí, ó, Luziano Artesanato, que chama, que é o É, eu Instagram. vi aí em cima. Uhum, Ele é depois eu falei. tudo. Minha voz tá baixa, Ediermes? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vê se melhorou. Às vezes eu chego mais perto. Mas eu tô de camiseta também. Olha aqui, Larissa. Ó. Ah,
Respeita as minas, as manas e as monas. E as monas, porque aqui para nós todas as vidas merecem existir e merecem ser vividas. Com certeza. E viva a vida. E viva a vida. Tá bom a voz? Vê se tá boa a voz, Larissa. Tá dando para mim? Para mim tá. Não, então para mim tá bem. Larissa, eu vou te apresentar rapidez, mas você se apresenta também, que a gente não tem formalidade, não. A gente não faz roteiro, a gente não esquematiza nada, porque se eu esquematizar, eu esqueço. Então é assim, a gente vai na prosa, entendeu? Deixa fluir. Oba! De vez em quando eu olho aqui no relógio para ver se vocês vão engolir a gente, porque é igual na vida, né? Eles derruba. De repente, bolo. Derruba. A Simone entrando, Priscila. E aí, gente, a Larissa, ela é psicóloga clínica, pesquisa e trabalha as questões de gênero. Ela é maravilhosa, que é o mais importante, né? Quando eu falo maravilhosa, não é só uma questão estética, porque ela é também estética. Na estética que a gente construiu, né? Porque a gente vai construindo tanta coisa, enfim. Ela é maravilhosa. Eu falo que quando a gente gosta, eu uso 3 termos, né? Que você já viu eu gritando nos espetáculos, no show, né? Maravilhosa, gostosa, delícia! E não tem conotação sexual, viu, Gabi? Fica tranquila, tá tudo certo. A Gabi é outra fofa, linda, maravilhosa e gostosa. Enfim, pessoal, alguém pega descontextualizado aqui, ó, na era fake news. Faz um recorte, né? Adoro. Enfim, Larissa, então, eu sei que você tem essa trajetória de docência e tudo, e que com certeza você tem muitos casos interessantes que chegam ao consultório e até de sofrimento, né? A gente fala com leveza, porque a gente sabe que o trem é feio com força. Sim, sim. Né? E aí a gente falar, então, desse tema que nos é tão caro, né? LGBTfobia, né? Quer dizer, que vidas que merecem viver, existirem, que vidas que não no contexto atual. Eu queria que você começasse, então, uma introdução, o pessoal chegando aí. Então, primeiro, deixa eu agradecer, né, o convite, porque é um prazer estar aqui. Eu acompanho a sua luta pela causa feminina e outras causas, mas acompanho, acho que bem de perto. Sei que você é uma batalhadora, sei que você tem uma voz super importante na cidade, na região. Então, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com você. E aí, Cláudia, assim, eu gostei muito da temática que você sugeriu, do título, né? Toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor vale a pena. Porque a gente justas, Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor, toda forma de amor. Porque eu acho que o termo justo aí, ele mais do que nunca é importante da gente lembrar, e mais do que nunca é importante a gente ressaltar essa ideia do que é justo num momento mundial em que a gente põe em xeque o valor da justiça, a eficiência da justiça, a ideologia da justiça. Então, falar do amor como algo que é justo em toda a sua plenitude ou sob qualquer forma é mais do que necessário, porque como você colocou aí, ó, a minha trajetória na clínica também tem mais de 20 anos, e eu escuto reiteradamente sofrimentos dos mais variados, sofrimentos pelos mais variados motivos, em função de um amor que não pode se declarar. Eu lembro, até hoje, hein? Eu lembro de ler um livro do Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista. Amor que não ousa dizer o nome. Ó, deixa eu ver, a Cláudia travou para mim. Aí, voltou. Voltou. Aqui é igual na vida. Cai e volta. A gente tenta, pelo menos. E aí uma puxa a mão da outra. Cai, levanta. Isso, ninguém solta. Ninguém solta, exatamente. Então, o Jurandir Freire Costa falava disso, sobre o amor, especialmente aí no caso do livro dele, o amor homossexual, né? O amor que não ousa dizer o nome. E não ousa por quê? Porque não cabe socialmente. Então, apesar da gente ter avanços que são bastante importantes, eu vejo jovens, e eu estou falando de gente de 15 anos, de 18 anos, com dificuldade de falar que ama alguém do mesmo gênero. Com dificuldade de falar, por exemplo, que não se identifica com o corpo que tem. Porque isso, do ponto de vista da família, da sociedade, vira uma coisa nojenta, uma aberração, ou quase que uma injustiça com as pessoas direitas da sociedade.
É como se esse amor afrontasse essa grande convenção social que estabeleceu o que é justo e o que não é justo. Então, a psicologia, para você ter uma ideia, né? Não sei se você acompanhou, nós tivemos eleição do CRP no ano passado, acho que ano passado mesmo, e 5.000 eleitores, 5.000 psicólogos votaram numa chapa que defende a cura gay. Eu lembro, eu me manifestei, eu escrevi sobre, eu fiquei organizada, Exato. trabalhei o assunto em sala de aula, eu fiquei 10. Exato, exato. Então, assim, foi a chapa que ficou em último lugar, né? Teve perto do restante da votação. Não teve nada de muito expressivo, mas mesmo assim, são 5.000 pessoas que creem na possibilidade da ciência. Detalhe, 5.000 profissionais. Você não está falando profissionais, de formação isso. técnica, Isso. Né? Que não deu uma lidinha num texto, né? Assim, não, porque tem isso, né? Ler texto é tudo na sua vida. Quem é aluno aí sabe disso, é uma fala de 20 anos para trás, né? Enfim. Você está falando de gente que teve formação. Exatamente. 5.000 psicólogos que falam em nome da ciência e que entendem que é possível curar alguém de uma doença. Alguém está falando que o seu áudio ainda está baixo, Cláudia. Vê se tá. Olha aí. Para mim, como eu tô de fone, para mim tá de boa. Eu tava carregando a bateria, deixa eu ver se é isso, porque tava normal. Parece que aumentou agora, Então, será que é porque, às vezes é porque eu tava carregando a bateria? Ficou melhor? Pode ser. Ficou. Então, quando a gente fala da afronta que isso pode significar, quer dizer, a gente tem que pensar qual é a norma ou sob qual norma nós classificamos um amor maior ou menor do que o outro, mais justo, menos justo, que tem mais condição de aparecer do que o outro. Então, quando a gente pensa, o que prejudicaria a sociedade, Cláudia, duas mulheres se beijando ou transando? Qual é o prejuízo que isso pode significar? Olha, eu sempre me preocupei quando eu via na rua um socando a cara do outro, a violência doméstica. O amor nunca me incomodou, não, de verdade. Não é? Quer dizer, a violência doméstica é tratada como uma coisa do âmbito privado. Briga de marido e mulher não se mete a colher, mas o amor entre pessoas do mesmo gênero é tratado como algo público. É olhado como uma manifestação que precisa da intervenção legal, que precisa da intervenção estatal. Então, de fato, nós temos uma lógica patriarcal que perturba tudo isso. Né? Quer dizer, olha, eu acho que é mais sofrido. O que eu vejo de manifestações dentro da clínica, me parece que, assim, é difícil comparar em termos de quantidade, mas eu acho que o sofrimento do menino que vai se descobrindo gay, ele é de uma natureza ou ele é de uma expressão um pouco diferente do sofrimento da menina que vai se descobrindo lésbica. Porque isso também pesa de forma diferente para a sociedade. Ter um filho gay é mais desonroso do que ter uma filha sapatão. E outra coisa, né? Na nossa cultura, a gente foi inventando também, dentre as várias invenções, que uma mulher dá beijinho no rosto da outra, anda de mão dada, ok, né? Isso. Dorme na cama junto. Então, assim, é como se fosse uma traição, né? Quer dizer, nossa, mas era só para ser amiga. Exatamente. Coisa, eu fico pensando, e do ponto de vista também das construções de gênero, né? Que o feminino é mais detonado do ponto de vista da sexualidade, do comportamento sexual, né? Historicamente falando, associado a coisa feia, suja, pecado, etc. E o masculino não, né? Ou bem menos. Isso. Mas eu fiquei pensando também assim, gente, que eu tenho que ver? É claro que é porque a gente, né, muitos anos de terapia, a gente lê o texto, né? Enfim, a gente teve a oportunidade de algumas sociabilidades. Não porque é isso, a gente se constitui, né? Enquanto se. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico pensando, gente, o que eu tenho que ver se a pessoa sente prazer no cotovelo, no dedinho, no couro cabeludo, ou aonde no corpo, e o que ela faz entre quatro paredes, seja hétero, homossexual ou o que for. Não importa se ela tem caráter, se ela é uma pessoa bacana, do bem, entre aspas, o do bem aqui, você sabe o que eu quero dizer, né? Sim, não sim. Não, mas assim, do bem, né? Isso me interessa. Mas como que interessa a muita gente o lugar, o orifício, a enervação do corpo, que é todo cheio de prazeres,
como interessa. Que coisa louca, né? E mais do que nunca, eu te diria que nós vivemos quase que uma obsessão anal nesse momento político do país. É quase uma obsessão anal. Quer dizer, se a gente pegar todas as falas da galera que se diz conservadora, nós temos que perguntar por que, que o cu dos outros é tão importante. E será que isso não conta do próprio cu? Ou do próprio desejo, porque olha, se eu estou preocupado com o que o outro faz do cu dele, é porque isso reflete na minha própria ação sobre o meu orifício. Bem básico, tipo assim, não estou bem resolvida, né? Porque se exatamente. Ao ponto exatamente. de eu ir para uma avenida, aqui em Uberlândia era João Naves de Ávila, né? Foi mudando, enfim. Se eu, ou no centro da cidade, né? Em pandemia não devia estar ninguém, mas assim, se eu me mobilizo ao ponto de ir para o centro da cidade, encontrar alguém diferente de mim para poder bater, chutar. Para poder bater, agredir, hostilizar. Me mobiliza muito no meu desejo. Com toda certeza. Acho que Freud explica isso bem, antropologia, explica. Ajuda, filosofia também. Porque se eu estou bem resolvida, eu, né, tô nem... Sabe aquela música que virou hit, aquela canção única? Tô nem aí, tô nem aí. Lembra disso? Lembro demais. Uma música só. De uma música só, é só um ritmo. Mas é maravilhoso, porque é isso. Eu não preciso me preocupar com a vida dos outros quando a minha tá ótima. E aí, assim, nós estamos falando do campo da sexualidade. Tá, ótima nunca tá. E agora, só às vezes. Só tá sábado, às vezes. Só para dizer que ótimo, né? Visão idealizada também a gente não tem, nem eu, nem você. Mas é só para dizer que a gente está bem resolvido, né? Sem dúvida. Ou pelo menos, Cláudia, assim, caminhando para estar bem resolvido. Ou pelo menos consciente de que há coisas a serem resolvidas. Para mim, o grande problema desse novo discurso conservador é que ele é tomado como o discurso da normalidade e da verdade, e como se não houvesse nada ali a ser resolvido, ou olhado microscopicamente, ou repensado. Então, se os conservadores estão falando em nome da família, primeiro, historicamente, de que família se fala? Sim. Né? Isso bem óbvio. Tem múltiplas configurações. Tem múltiplas configurações. E aí eu coloco numa hierarquia, né? O conservadorismo coloca isso numa hierarquia. A família normal é aquela constituída por homem e mulher. A gente tem um estatuto da família que é uma aberração, que é uma aberração geográfica, geopolítica, democrática, uma aberração sobre todos os pontos de vista. E essa família está onde, né? Porque a gente pede para levantar a mão em sala de aula. Fala assim, quem em casa tem papai, mamãe e filhinho? Aí levanta um pouquinho. Aí, quem em casa tem só mamãe cuidando de filhinhos? Eu, inclusive, minha mãe criou 4. Aí levanta mais um tanto. Aí, né, quem em casa foi criado pela avó? Levanta um pela tanto. avó. Quem em casa tem pais, 2 pais, 2 mães, ou o nome que você quiser dar. Enfim, né? Eu sempre pergunto pro outro o que o outro quer que eu fale e como que eu nomeio. Porque quem sou eu para nomear o outro, né? Tô custando a dar Exato. E aí, né, Cláudia, assim, quando eu vejo a marcha pela família, a bandeira pela família, eu fico me perguntando o que essas pessoas querem garantir. Porque essa família que a gente tem... Você fala além do poder. Além do poder. Além do poder. Quando a gente pega historicamente, nós temos essa família convencionada desse jeito da burguesia para cá. Né? Então vamos pensar que isso tem aí 300 anos. Porque a Revolução Burguesa, né? Quando a burguesia tomou o poder, com o ideal 1789. Só que foi só para ela e o resto não, né? Só que não. Exato. Então vamos pensar, nós temos aí menos de 300 anos de uma família que, se você pensar nas produções sociais, essa família não deu certo. Então, o que eu quero garantir... Não, fora a hipocrisia. Você nem comentou aí da hipocrisia, né? Que a maior parte das pesquisas mostram que, por exemplo, as profissionais do sexo, que não são só mulheres, né? Mas é uma das profissões mais antigas que tem no mundo, é a questão da prostituição, que só existe porque existe demanda. E a maior parte da demanda são homens casados, né? E quem está adquirindo HIV?
nos últimos anos? Mulheres casadas ou pessoas mais velhas que não Mulheres. aprenderam a plastificar o pênis. Enfim, Perfeito, perfeito, exatamente. hipocrisia. Então, o que que essa família tão cantada em prosa e verso garante, né? A Thalita está aqui dizendo que hoje é um dia ótimo para essa live, porque a Tami está recebendo ataques. O Tami, né? Está recebendo ataques. Porque é pai. E aí, como é que pode alguém que nasceu mulher ser pai? Como é que pode o tanto de criança nos abrigos e largadas na rua, né? Não. E Aí como não é é que problema. pode? Então, como é que pode a gente produzir infelicidade se a família é tão perfeita, tão bacana e tão modelo assim? Como é Só que a me gente conta onde é produz que compra, infelicidade? tá? Para eu ir lá depois da pandemia. Sim, sim. Não é? E aí, ó, quem tá dizendo? A Valéria tá dizendo que a maior crítica veio do Silas Malafaia. Eu não acompanhei isso hoje. Não acompanhei. Mas o Silas Malafaia, para mim, é tão execrável, tudo que ele diz, aquela hipocrisia pseudo-cristã dele. E E o aí, uso da má fé, né? O uso da fé alheia, né, para destruição, né? Então para é terrível. destruição, É um para mercenário, destruição. né? Que sempre se acoplou ao poder, inclusive. É alguém que não se descola disso. Quando a gente pergunta, né, o que esse povo quer? Claro que eles querem poder. Claro, mas os conservadores querem garantir uma família que vai dar conta do quê? Para quem? Eu sempre brinco com os alunos dizendo assim, quando eles imaginam, né, que a sexualidade, Cláudia, ela é influenciável. Então, se você anda muito comigo e eu sou sapatão, isso significa que você também vai ser, porque você anda Então, se eu comigo, tenho você vai me cachorro em ver, casa e aí eu convivo com o cachorro, eu vai sou mijar em cachorro. poste. Entendi. Vai mijar em poste, exatamente. Né? Então, eu digo assim, olha, se então é uma influência da família, se a gente começar a falar de sexualidade, de homossexualidade na família, nós vamos transformar as pessoas em homossexuais, da onde os homossexuais vieram? Se a Né? gente tinha até então um silêncio absoluto sobre isso. Não, e esse papo aranha de que professor tem varinha mágica e transforma alunos. Isso, doutrinadores. Doutrinadores. Eu até adoraria, vou te Gente, dá pra contar que eu montar queria ter esse consultoria, a poder. gente estaria rica. Não A é? pessoa tá sofrendo, vira pra gente e fala assim, eu quero. Aí a gente, eu Isso. quero. Cara, ia ganhar Ai, não dinheiro. sei se eu sou gay ou não, professor. Aí eu digo, mas eu sou, então agora você também é. Né? Olha que bom que seria. Não, a gente tá rindo, gente, porque não é cômico, é trágico. Então a gente tá rindo porque é trágico, mas se a gente não rir, a gente não dá conta nem de ir ao final. Não, não dá mesmo não, porque Então, assim, a gente vai tentando levar com leveza, né? Tentando. sim, sim. Eu acho que a gente tem histórias muito tristes, né? Elas ainda acontecem. Eu vejo isso na clínica, eu vejo isso por onde eu ando, eu vejo isso na faculdade, eu vejo isso no ensino de modo geral. Mas a gente também precisa falar do caminho que nós percorremos. Isso. A gente também precisa falar que é possível hoje a gente discutir aqui numa live sobre Tami. Então, claro, tem muitas críticas? Tem. E quanto mais críticas existem, mais eu tenho certeza de que nós caminhamos um tanto bom. Porque se a gente tivesse escondidinho no gueto, ninguém estava falando de nós. Então, quando essa galera mete a boca com força, eu penso que ótimo. Significa que nós temos expressão. Tá mobilizando, não tá tão bem resolvida assim, né? Vem exato, exato. Sai do armário. Você sabe que um amigo não fala mais armário, ele fala assim, sai do pó de glitter. Adoro o pó de glitter. Você sabe que meu momento live é o momento balada, né? Que eu nunca fui de me maquiar, nada. Agora eu tô bem para receber vocês. Assim, porque a gente se prepara para receber, né? Eu tô adorando. Daqui a pouco eu começo a pôr glitter. Aí, ó. E aí o povo vai falar que a influência é minha. Você não acha? Pronto. Aí foi a live que você fez comigo. Que eu tô pegando, vai por água abaixo. Exato. Mas, assim, é muito interessante isso, porque essa é uma discussão que eu tenho em quase todas as salas onde eu dou aula. Em algum momento a gente vai falar sobre sexualidade, e aí eu falo muito assim, a minha irmã brinca que
eu gosto de falar de cu. Né? Eu gosto de falar de cu. Toda hora tem um cu rolando na minha boca. Bunda. Fala bunda, assim, ó. Bunda. Bunda é maravilhoso. Bunda é maravilhoso. Aí, gente, ó, bunda. Né? Parece tambor. Bunda. E aí, Cláudia, quando a gente vai falar disso, eu sempre escuto alunos da psicologia, do direito, onde eu dei aula por muito tempo, dizendo que há uma influência, sim, e que então os pais não devem conversar sobre isso, e que os filhos podem ser influenciados a ter uma outra identidade de gênero, né? E a gente tem que falar da escola também nesse momento, porque a escola é um lugar, além da família, a escola é um lugar onde muitas vezes esses sofrimentos vão parar. O aluno que está ali, a pessoa que está ali sofrendo, ela vai desabafar com o professor da confiança dela. Quantas vezes eu já escutei desabafos de gente... Então, exatamente. Falar, né, com a gente, porque a gente tem oportunidade também de acolher, né? Então, às vezes é a única voz que acolheu. Sim, a única voz que acolheu. E se você silencia até isso, onde essas pessoas vão poder falar da dor, do sofrimento, do desejo, da incompletude, do que falta, do que não cabe? Onde isso vai parar? Onde isso pararia? Isso pararia no lugar que parava antes, isso pararia dentro da própria família, em casamentos infelizes, né? Em homens que vão vivendo uma enorme frustração, em mulheres que vão vivendo uma enorme frustração. Para falar historicamente, né? Na fogueira. Na fogueira. Nos campos de concentração. Sim, sim. Nós fizemos um encontro em 2018, lá na Pitágoras, com uma professora do direito, sobre a série The Handmaid's Tale. Eu tô assistindo, tô esperando o próximo episódio. Tem o livro aqui também. Deixa eu ver, cadê ele? Vai falando que eu vou achar o livro é da década de 80, finalzinho da década de 80, da Margaret Atwood. Parece que é de hoje, parece que aliás, parece que ele é até do futuro. Ele trata de um futuro relativamente distópico, mas... Fica como dica, ó, que a gente dá dicas. Maravilhoso, gente. A série tá na Globoplay, né? Para quem assina a Globoplay, ó. De vez em quando o Grupo Globo dá umas bolas dentro, é muito raro, então a gente tem que aproveitar. Né? Mas o livro, já me falaram que é maravilhoso, mas que é muito mais chocante do que a série. Então eu confesso que eu ainda não consegui ler. Exatamente. Eu confesso que eu não consegui ler, mas esse futuro narrado na série é um futuro plantado agora. É um futuro plantado na segunda década, né? No início da segunda década dos anos 2000, Cláudia, porque é absolutamente contemporâneo. Eu assistia cada episódio e pensava assim, gente, mas nós estamos ouvindo o pessoal lá de cima que decide falando isso. Né? Quer dizer, ela escreveu lá atrás, o filme está passando... E eu pensando que a gente tá acontecendo. Pensando não, eu vendo acontecendo. É isso mesmo. Triste. Isso, você pensar num Estado que deixa de ser laico para ser sacralizado. A gente está falando do Silas Malafaia aí em cima. Essas pessoas estão ganhando poder, e daqui a pouco nós vamos ter normatizações mesmo. Normatizações em escola, se a gente deixar por conta da Damares Alves, que vai insidiosamente tomando um lugar aí, ó, e todo mundo acha que ela é engraçada, ela cumpre aí um papel meio bufão, né, nesse governo todo louco. De hoje, né? Ela é o quer dizer, mas ela é perigosíssima, perigosíssima. É um projeto, não vamos Exato, não, né? Por causa da porta que ela abre. Ela significa ali uma representação desse Estado que deixa de ser laico para começar a ter normas sagradas. Isso, vamos fazer o parênteses de que as religiões, eu adoro estudar as religiões, sou fã. Alá, Buda, Maomé, Nhansan, Javé, Jesus Cristo pregaram o amor, a alteridade, empatia. Estou dizendo assim, a gente respeita todas as religiões. A gente está dizendo do uso da certeza. Pregou uma coisa destruindo, matando, cultivando ódio e ganhando poder para um Estado teocrático, que vai ser lamentável se isso acontecer e caminhar. Não vai, não que não vamos deixar, mas assim, enquanto cidadãos. Mas se acontece, aí de repente institui o claudianismo.
Aí quem é do laricismo tá condenado. Tá fudido. Sem ser laico, sem direcionamento religioso. Então, Exato. se é o margaretismo, da Margaret Atwood, aí o claudismo tá condenado, o laricismo tá condenado. Então vamos pensar, gente. Claro, porque nós não estamos falando de uma esfera, as pessoas não são só uma coisa. Então, onde é que a pessoa se encontra numa possibilidade mais completa? Quando ela é cidadã. Quando ela é cidadã, a gente está falando dos vários aspectos de atuação dela dentro da sociedade. Então, o que garante direitos cidadãos é um Estado laico. É um Estado laico, é um Estado democrático. É isso que garante cidadania. Que respeita as diferenças, que acolhe as diversidades. Então, ora, se a gente começa a direcionar para uma moral, e vou te dizer mais, viu, Cláudia? A moral nem é cristã. O cristianismo não é isso que fazem dele. Nunca foi. Se ele estivesse vivo, ele estava remoendo no caixão. Sim, porque ele pregou exatamente o contrário. Ele pregou o amor, ele pregou o altruísmo, eu me colocar no lugar do outro, eu não julgar, enfim, o contrário dessa parada. Quando colocaram Jesus como quando a travesti fez a representação de Jesus, né, numa das paradas gays, as pessoas não entenderam o que aquilo simbolizava. Aquilo simbolizava, Jesus era exatamente a minoria da minoria. Sim, ele seria morto como uma travesti. Ele seria morto, né? Se ele estivesse aqui hoje, ele seria morto como uma travesti. Ele seria possivelmente linchado. Não, e talvez nomeado por quem nem sabe o que significa, se já existiu ou não, como comunista, né? Ah, certamente, né? Não tenhamos dúvida. Sem saber o que é. Não tenhamos dúvida. Essa é outra palavra que ficou absolutamente perdida no meio dessa loucura toda. Quer dizer, comunista é o quê? Você vai chamar banqueiros de comunistas? Porque agora os banqueiros estão... os 3 maiores bancos do país se juntaram para fazer uma frente pela Amazônia. E eles viraram comunistas. Não, veja você a distorção. Todos aqueles que foram contra decisões absurdas e sobrenaturais de cima aí, ó, foram para a lista dos comunistas. Isso. Eu fiquei horrorizada. Sendo que o comunismo, bom, pelo menos na vertente do Marx, eu como historiador, ele nunca existiu, né? Porque ele pressupõe a ausência de Estado. Nunca existiu. Fala que o Brasil era comunista. Eu falo, não, gente, vai ler. Nós não chegamos nem perto disso. Nós não chegamos nem perto. Nem perto. Ih, a Simone entrando, Cláudia Coutinho, só maravilhosas. Tem umas questões boas. Simone! Uma sinopse aqui das questões. A Alessandra também entrou. A Alessandra é minha amiga desde a adolescência. Que delícia. Tá recomendando o filme Orações por Bob, é lindo. Isso mesmo. Thalita, esse filme é muito bacana porque ele fala de uma conversão. É quando exatamente a mãe do Bob se converte ao cristianismo. Ela era de uma igreja. É diferente isso. Ela fazia parte de uma convenção religiosa que massacrava tudo, né? Então, para mim, é ali a conversão dela, quando ela entende quem era o filho, como é que ela perdeu esse filho, né? Estou dando spoiler aqui, mas enfim. Não, mas é só sinopse que você fez, tá tudo certo. Ninguém sabe do que ela converteu, para onde, relaxa. Para onde, tá certo. É uma sinopse aqui meio... A Carolina também. Aí tem a Lucilane comentando da filha que foi morar com outra pessoa e aí a gente está aqui compartilhando. Enfim, tem vários comentários bacanas contribuindo aqui com a nossa reflexão. Luiz, o nome do filme Nem os chineses são comunistas. Imagina. Não são. Nem os russos. Capitalistas do mundo. Exato, aí você quer ali, né? Enfim. O hibridismo, você tem uma certa ditadura no regime político da coisa, mas economicamente nem China, nem Coreia do Norte, está todo mundo completamente aberto, né, Cláudia, para essas intervenções, para esses atravessamentos. Qualquer tipo de totalitarismo, diga-se de passagem, seja mais à esquerda ou à direita, né? Nós somos pela democracia, que com todas as suas mazelas, né, Larissa, ainda de todos os experimentos que fizemos, o melhor regime. Não tenhamos dúvida. Aperfeiçoamentos que precisam ser feitos. Exato. Quando a gente pensa assim, olha, nós temos uma classe política completamente corrompida, isso, mas você tem uma solução melhor do que existir uma política representativa? Quando a gente pensa a democracia grega era péssima, gente. Um horror, a democracia grega
era absolutamente excludente. Você tinha lá homens brancos decidindo tudo. Mulheres, escravos, crianças, ninguém tinha Estrangeiros também voz. não eram cidadãos. Como Estrangeiros. estão querendo que os estrangeiros também sejam arrebentados quando eles saem dos seus países, né? Sendo É. explodidos e com más condições, não são recebidos. Quer dizer, nós somos seres humanos no planeta Terra ou não? Né? Eu tenho que vir Então, com a bandeira. Ai, que loucura. e aí, né, aí a gente, para falar em bandeira, a gente pensa, por exemplo, da outra discussão que se faz muito é sobre a importância da parada gay, né, do orgulho, da visibilidade. Quer dizer, as pessoas muitas vezes dizem, mas por que ter uma parada? Por que ter orgulho gay se a gente não tem orgulho hétero? Então, olha, hétero já é a norma. A gente está falando daquilo que nos orgulha, apesar de não fazer parte da norma. E nós estamos discutindo exatamente o que a norma estabelece. Então, a parada, do meu ponto de vista, ela tem uma enorme função, que é a de dar visibilidade, que é a de colocar lá toda a diversidade possível para dizer nós somos fluidos. Nós podemos ser e temos desejos dentro de nós de ser do jeito que a gente quer, que a gente pode, que a gente consegue. Numa das edições da parada, fui eu, Ricardo, os meninos eram pequenininhos, e meu sogro e minha sogra. Já estão bem velhinhos, né? Meu sogro, não, a primeira vez, não tinha visto ainda, né? Tudo tão em paz, é uma festa, não sei o quê, né? Enfim, de repente veio um jornalista para entrevistar ele, foi bom demais. Tipo, nossa, e o senhor se assumiu quando? Adoro! Não, mas é bom demais. Enfim, muito bacana. E assim, a gente tem uma história também de pensar a parada como uma coisa do carnaval, como uma coisa só da festa. E a parada tem altas discussões extremamente importantes, que estão ali nos bastidores do negócio, sustentando exatamente o olhar, inclusive, da ciência sobre o fato, o olhar da sociologia, da antropologia, da psicologia. Então, essa visibilidade científica também é necessária. E às vezes parada, sim, às vezes a parada é um momento que fecha, porque tem sido bastante comum, eu fui chamada, inclusive, para ministrar uma vez, eventos de prevenção, eventos de cursos, de palestras durante a semana, né, no sentido da formação, que é bem bacana. Fui chamada várias vezes. Sabe por quê, Cláudia? Assim, olha, a gente tem uma história interessante de pensar que todas as vezes que se discute sobre sexualidade, a gente tem que discutir sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Nós nem falamos disso ainda, né? Assim, isso me horroriza, porque é como se a sexualidade não pudesse ser dita de forma pública a partir do prazer. Mas essa é a função do sujo, né? Do vício, do pecado. Do sujo, daquilo que vai te castigar, né? Então, olha, nos anos 80, quando a AIDS aparece, foi com a boca muito cheia que as pessoas disseram que aquilo era castigo de Deus. Que nós estávamos diante de uma praga divina. E eu lembro como se fosse hoje, nos anos 80, essa afirmação. E a ciência chegou a embarcar por um tempinho curto, porque a ciência também a gente sabe que é construída. Claro, ideológica. Validade. É claro que a Terra plana, né, gente, há séculos, né, já foi superada. Enfim, mas assim, a gente precisa contar isso, né? Porque tem gente que às vezes ainda não sabe. Agora, a ciência ela vai experimentando, é que nem agora, né? A pandemia, né? Vai experimentando até sair a vacina. O que não dá é pra você falar isso aqui funciona sem ter passado pelos critérios da ciência. Exato, mas exato. Eu lembro como se fosse hoje, Larissa, nos anos 80, essa afirmação, inclusive a ciência pegando carona e falando de grupos de risco. Lembra disso? Isso, perfeitamente. Perfeitamente. E logo na sequência veio que não existem grupos de risco. Mas até hoje tem gente achando isso, porque não leu o resto, né? Aí a ciência disse, não existem grupos de risco. O que existem são comportamentos de risco. Comportamentos de risco. Virgem, você pode transar, né? Tá transando a primeira vez, você é heterossexual, branco rico ou branca rica, e não teve prevenção, não plastificou o pênis, né? Ou a camisinha... Culturalmente, a camisinha feminina não é muito usada, né? Então, por isso ela plastifica o pênis. Mas, enfim, tem ela também. E aí, falou, não, então não tem grupo de risco. Porque a primeira associação é grupo de risco é gente que não presta. Então, quem que é que não presta? Quem não presta? Discriminatória. Quem, né?
As bichas. As bichas vagabunda, né? As bichas que levam sujeira para a sociedade. Lembrando Aí que as nós mulheres estamos... casadas hoje estão pegando HIV dos seus maridos, né? E sabe outro grupo que tem pego muitas ISTs, o de Idosos. idosos? Idosos. Idosos. Sim, porque não aprenderam também a plastificar o pênis. Então, É, mulheres casadas e idosos. Uhum. E porque continuam consumindo prostituição muitas vezes, Sim. né? Continuam sendo consumidores contumazes de prostituição feminina e masculina. Sim. E aí, como é que você introduz, se você vai, por exemplo, se você consome o serviço sexual de um rapaz, como é que você introduz, você casada há 30 anos, como é que você chega lá e fala, ai amor, sabe qual é meu fetiche agora? Camisinha. Então, com que justificativa isso poderia ser vivido, né? Então, as mulheres, desde o final dos anos 90, as mulheres hétero, com mais de 40 e casadas, foram as mais contaminadas. E agora o grupo de idosos. Uhum. Então, é interessante pensar nisso, Cláudia, para a gente perceber que os comportamentos machistas, patriarcais, etc., eles vão se perpetuando ao longo do tempo. A própria ciência prova isso com esse tipo de evidência. Nós tivemos, Larissa, você vai falando, a gente vai lembrando, né, das coisas. Uhum. Nós tivemos um caso na SOS Mulher e Família de uma senhora já mais idosa, assim, e ela era agredida, espancada pelo marido, e uma fala dela eu não esqueço nunca mais. Assim, foi marcante, que ela dizia assim, eu tô com ele tudo, ele até me traiu, tinha relação extraconjugal, ele pegou HIV, ele passou para mim o HIV, e eu tô cuidando dele. E vou cuidar até o fim da vida, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então, isso me marcou profundamente, Larissa. Eu fiquei pensando, Eu sei. né, uma vida e o quanto que a gente tem de trabalho pela frente nessa desconstrução. Nossa, demais. Eu escutei um relato assim na clínica essa semana, de alguém dizendo que a mãe ficou casada, e, né, a avó, aliás, ficou casada porque a avó era dessas. Apanhava, era maltratada, era isso e aquilo, mas era casada para sempre. O vínculo era indissolúvel. Mesmo que o marido dissesse, eu não te amo, eu não te quero, você é uma peste, você Não, e atrasa a até minha marcar, vida. né? O Brasil é 5º lugar no ranking mundial em feminicídios. Vamos lembrar disso, né? E agora com a pandemia, só a ONG aumentou em 80% os atendimentos. Nossa, isso é tão 80. assustador. Isso é tão assustador. E pensar, nós somos o país que mais mata travestis no Sim, primeiro mundo. lugar em LGBTfobia, Primeiro né? E lugar. 5º em Primeiro feminicídio. Olha lugar. como nós E estamos bem quinto na em fila. feminicídio. E aí, Olha a veja. Georgetânia entrando aqui. Ai, que delícia. Quem entrou? Georgetânia, A maravilhosa. Georgetânia. Seja bem-vinda, essa linda. Nós ainda temos que fazer uma prosa, hein? Eu e você. Vamos marcar. E Então, aí, a gente tem Larissa, que mas pensar aí... que nós vamos para uma hierarquia junto com paquistaneses, Sim. junto com indianos que jogam ácido em mulheres, que estupram coletivamente mulheres, apedrejam. Exatamente, nós estamos competindo com isso. E aí para dizer, olha, mas Inclusive briga no de cenário marido e mulher... internacional, pelas conversas fiadas dos nossos representantes que passam vergonha internacional na gente. Nós Nossa, estamos similares a países desse nível. sim, eu diria De para você tratamento, eu que... falo, né, das mulheres. Sim, que desde a ditadura, hoje eu estava vendo um programa de manhã num canal que eu gosto muito, que chama Meteoro Brasil, e eles dizendo que desde o Jimmy Carter se pronunciou publicamente contra a ditadura. Então, desde o Jimmy Carter, nós não temos uma política internacional tão rechaçada mundialmente quanto agora. Sim. Né? A E ponto nós do estamos, inclusive, Brasil... perdendo mercado, né? O pessoal que fala de mercado, economia, nós estamos perdendo, porque a gente destrói a Amazônia, enfim, a gente tem uma hipocrisia, né? Larissa, a gente não pode deixar de falar, porque depois eu esqueço, se eu não falo na hora, eu esqueço, bem. A questão da sexualidade e a criança adolescente. Porque com essa hipocrisia toda que nós estamos aqui conversando, a gente, por vezes, deixa de dialogar, informar, pois então. falar na linguagem do sujeito sobre abuso dentro de casa por parte de gente muito próxima e conhecida, quando não pai, padrasto, tio, primo mais velho, etc. Principalmente as mulheres. Nós temos estatísticas. A gente tem que falar disso, né? Os 2 meninos aqui, ó, um tá com 16 e o outro tá com 14 anos. Aprenderam a falar, a gente disse que bumbum e pipiu ninguém pode alisar.
Ah, por quê, mãe? Porque são partes íntimas. É o que no momento a linguagem e o que eles davam conta de assimilar. Né? Agora, hoje, conversa de tudo. Aliás, com 3 anos, o 4, o Dudu falava da reprodução todinha, espermatozoide, nananã, enfim. Então, a gente fica nessa hipocrisia de não conversar com as crianças e elas Perfeito. são futuros Perfeito. potenciais abusados. Né? E eu não queria isso para os meus Ou filhos. abusadores. Ou Ou abusadores. abusador. Então, a gente não quer isso para os filhos da gente. Então, a gente vai fazer de conta que não existem essas coisas, né? Então, E é simples, assim, ó, em casa, aquela coisa de botar no colo, ficar, né, esfregando demais, parente pondo no colo. Não precisa desse tanto, né? Então, assim, essa orientação, a gente vai ficando alerta que a gente mexe com isso. Né? sem dúvida. Mas quem não mexe precisa saber que isso não significa estimular nada antes do tempo, nada. Isso significa prevenir sofrimento. Você deve ter no consultório, assim, de gente que chega contando, mais velha já até, depois dos 40, 50 anos, contando a vida inteira de sofrimento por conta de abuso. Nós estamos falando disso que falta só 15 minutinhos para o nosso tempo. E vou te dizer mais, muita gente que retroativamente se dá conta de que sofreu um abuso. A pessoa às vezes já está aí para os seus 30, para os seus 20 e poucos, e vai se lembrar de episódios da infância e da adolescência e entender que aquilo era abuso, mas na época foi naturalizado. Eu tenho um canal no YouTube e uma página aqui no Instagram com a minha irmã que chama Prosa em Família, e a gente discute essas dificuldades de comunicação intrafamiliares. O último vídeo, não o de hoje, mas o da semana passada, foi sobre masturbação. E aí eu estava dizendo exatamente isso. Masturbação não só é natural, como ela é desejada. Ela precisa acontecer. Né, o ritmo, o que gosta, como, de que jeito, né? De que jeito? Não, viu, gente? Como diziam não. historicamente, antes do século Não caem os dedos, o dedinho fica lá. Né? Senão a gente teria aqui 2 pessoas sem os braços, sem o tronco, eu e a Cláudia. Adoro! Não, e cada ser é único, né? De um ritmo, as pessoas não são no atacado. Como é que eu vou contar pro outro o que eu curto se eu não me conheço? Se eu não me conheço. E assim, essa atribuição é muito pesada para dar para alguém. O outro tem que me fazer feliz. O Ricardo fala assim, você parece flanelinha. A mais divertida. Adoro. Mas aí, Cláudia, na nossa página do YouTube, foi lá alguém dizer, né, uma pessoa comentar, que masturbação não pode ser ensinada em família. Que isso é um absurdo. Que onde já se viu um pai punheteiro, uma mãe siririqueira ensinando isso para o filho? Nós, Larissa, aqui em casa. Exato. E a questão é claro, ninguém está sugerindo que nós vamos dar uma aula prática. A mãe e o pai ali batendo uma punheta. Ninguém está sugerindo isso. Mas a gente está dizendo que é absolutamente fundamental falar disso como algo que vai acontecer, deve acontecer para o autoconhecimento. E aí eu citei o caso da masturbação, mas não é só isso. Eu preciso falar quem é que pode pôr a mão no meu corpo ou não, em que momento, como eu falo não. Essa é uma coisa que não se ensina para as meninas. As meninas não são ensinadas a dizer não, Cláudia. O grande problema do feminino, do universo feminino, é a falta de assertividade. É uma das frases da campanha da SOS Mulher e Família. Não é não. Não é não. Né? E você pode dizer o não. Porque eu acho que essa questão, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu usei um livro de uma linguista. E ela estudou a linguagem das mulheres. O livro se chama Tecendo por Detrás dos Panos. Olha que título lindo. E ela, na pesquisa dela, ela entende que as mulheres não são assertivas, mas que elas fazem toda uma tramóia para conseguir o que elas querem pela via da sedução. Então, quando você ensina a menina que ela não pode conhecer o próprio corpo e se ela não conhece nem o limite ela pode dar e o não pode ser dito, você está ensinando que essa menina deve aceitar tudo, inclusive o abuso. Abuso que acontece também com marido ou namorado, né? Independente da relação ou não. Vamos deixar claro que existe sexo consentido e não consentido chama estupro. Exatamente. Né? Exatamente. Já não é mais, pelo menos do ponto de vista da lei, né? A gente que
acaba tendo esse olhar interdisciplinar, já não é mais uma questão de pênis na vagina. Né? Não, graças a Deus. Por pressão nossa dos movimentos. Por pressão dos movimentos, exatamente. Porque a letra da lei, na verdade, não mudou. No Código Penal continua lá. É a interpretação dos tribunais que obedeceu à pressão social. Né? Porque, olha, se você considera que estupro é uma conjunção carnal pênis-vagina, você não tem homem estuprado, você não tem travesti estuprada, você não tem nada disso. Você não tem uma mulher estuprada com um pedaço de pau. Pois é, isso que eu ia falar. A criança, por exemplo, quando são utilizados objetos, não era considerado estupro. Exatamente. Era grave também, né? Aquela coisa de atentado ao pudor e tudo, mas a palavra estupro tem culturalmente outra conotação, então foi um avanço, né? Isso aí. E tem um detalhe ainda, né? Se a gente pensar, o corpo do Código Penal é de 1949. Então, veja você, tem lá o estupro na seção de crimes contra a honra. Essa foi outra briga, né? Crime contra os costumes ou contra a pessoa? É o costume que está sendo ofendido ou meu corpo, a pessoa? Exatamente. Né? Eu tenho do movimento. Sim, eu tenho um trechinho de jornal que é da década de 20 e o sujeito é condenado por estupro, ele é condenado a perder os testículos por macetada. Porque ele desonrou o pai da mulher estuprada. Está escrito no jornal que a sentença foi essa, porque a desonra era ao pai. Como muitas vezes as mulheres não contam para os maridos, primeiro porque elas vão se achar, quando elas... né, eu estou dizendo assim, a menina foi abusada ou estuprada, ela se casa, ela desenvolve uma relação, ela não conta isso para a pessoa com quem ela se relaciona, porque ela tem medo de ser culpada. Porque ela tem medo de que alguma coisa se volte contra ela, como você discute tanto na ONG, nas suas falas, no movimento nos movimentos dos quais você participa. A pessoa que sofre nunca é culpada, ela é vítima. E ela tem que assumir esse papel. Né? E a gente tem que contribuir. Assim, essa discussão ela tem que ser sempre, ela tem que ser constante. Porque a gente precisa contribuir para essa ideia de que a mulher não provocou, a mulher não, porque ela está com uma roupa X ou Y, ela não... como é que justifica as islâmicas, né? Que só deixam o olho à mostra. Por exemplo? As mulheres na Índia, que são muito abusadas sexualmente, coletivamente, aqui também no nosso país, e algumas, quando são suspeitas de traição em algumas culturas, são apedrejadas em praça pública, o homem pode só pagar uma multa ou nada. Isso. Olha minha mãe aí, Cláudia. Minha mãe acabou de entrar. Que fofa, mamãe! Dora! Dora, então tem duas mães aqui, bem, que a minha também, Maria Lúcia. Mãe, obrigada. Que bom que tem live, que eu te vejo agora sempre. Ô, Cláudia, mas olha, é interessante a gente pensar, inclusive, no estupro corretivo, né? Sim. Falando da questão da LGBTfobia. Arma de guerra, em alguns lugares usado como arma de guerra. Lembra a guerra da Bósnia? Isso. Estuprar para deixar sementinha. Para deixar sementinha. Isso. E você vai saber quem é aquela professora do Nordeste que se chama Lola Aronovitch, que tem o blog Corra Lola Corra. Escreva Lola, escreva. Tem o filme, né? Maravilhoso. Então, e no blog da Lola, ela diz que ela já foi ameaçada várias vezes por grupos de supremacistas, dizendo que vão estrangular, estripar e etc. E eles defendem, nos sites supremacistas deles, os estupros corretivos para lésbicas. Então, as mulheres devem ser estupradas para aprender o que é sexo de verdade. Então, isso é muito forte ainda na nossa cultura. Né? A lésbica é alguém que ou ela não foi comida de verdade, então ela teve uma experiência ruim com os homens. O comer também, ele vai sendo associado à relação. O comer é péssimo. Né? Mas é o que é usado. Mas eu digo que a gente avaliar que se a gente for perceber mesmo anatomicamente, quem come é a mulher. É o contrário. Né? Sim, não sei. Exato. Né? Mas como que é usado o comer? O comer é associado a ativo. A desempenho. Ativo, ao ato agressivo de fazer. Um ativo e um passivo. Às vezes até na relação homossexual, essa conversa do ativo e do passivo, que eu acho muito engraçada. Que eu penso assim, gente, duas pessoas estão se relacionando, então estão sendo dois sujeitos, pronto. Né? O buraco que
que entra ou que sai, o que tem a ver com isso? Exatamente, E exatamente. tem gente que transa com uma pessoa do mesmo sexo em alguns estados do nosso país e que considera-se não ser gay, porque ele foi ativo. Olha que doido! Acho massa! É porque é isso mesmo, o ativo é associado ao comportamento masculino. Então, se você é ativo, você não perde a masculinidade. Você não perde a masculinidade. E aí nós temos um fenômeno que eu adoro, a gente podia fazer uma live só disso, da broderagem. A broderagem, né? É o fenômeno do a gente se relaciona, a gente se masturba, a gente se beija, a gente transa, mas tudo no sigilo. Nós somos hétero, nós temos as nossas minas, nós temos as namoradas, mas no Tinder a gente vai se oferecer para outro cara, para um brother, no sigilo, sempre. Então, essa é uma característica muito, eu acho que muito marcada da cultura brasileira. Essa hipocrisia que você falou agora há pouco. Sim, eu fico pensando historicamente, só tem muita rejeição, muito manual de comportamento, muita associação a medo e culpa que são paralisantes, a gente sabe disso, se é porque está mexendo demais, né? Então, eu fico pensando que deve ter gay, deve ter trans, mas com vontade nesse mundo, nesse país atualmente, mais ainda. Jesus, Maria Clarete, como dizia minha avó. Ajuda o exame musical. Olha a Nath, suas lindas. A Caroline Campos. Ajuda, top. Não é? Eu fico pensando. Cláudia, assim, a gente não pode afirmar as coisas, mas eu afirmaria isso se eu pudesse. Né, que a gente tem um movimento aí por baixo de toda essa superfície de moralismo, de conservadorismo, do discurso pró-família. Eu acho que rola uma broderagem, minha filha. Uma coisa assim, sabe? Não sai da fecunda. Boca, você disse no início. O cu não sai da boca. O cu não sai. E é uma preocupação quase obsessiva. Eu posso ser. Que a gente trouxe, né, como assunto, mas eu falo assim, eu acho que eles dormem pensando, fantasiando. Né? Sim, o guru de todos eles. Porque não é possível. O guru de todos, que é o Olavo de Carvalho. Não, e política pública que é bom, a gente não vê saindo, né? Só não. Isso. Cada um mais incompetente, desqualificado que o outro. Então é isso, descobrimos. O problema que agora a gente descobriu. Faltando 3 minutos para terminar a live. Isso, a gente descobriu que a inércia desse governo tem a ver com uma grande vantagem de dar o cu. Não é isso? Não, eu fui mais além. Você foi na vontade? Você foi na execução. Eu fui assim, não tá fazendo porque tá muito cansado de tanto fazer. Você não tá entendendo que eu fui mais longe. Você já pensou na exaustão pós, né? Entendi, Cláudia. Você tem razão. Porque não sai da Você tá boca, certo. não sai, né, não vai para as relações internacionais. Não. Para os fake, vai para tudo. É o que eu estava dizendo. O Olavo de Carvalho, que é o guru, só pensa nisso. Coitado. E deve ser triste para ele. Tadinho. Né? Porque ele já tá bem caído. O pessoal da filosofia deve ficar tão horrorizado de alguém chamar ele de filósofo, né, tadinho? Fica. Mas eu acho também, duas coisas. Acho isso, né, da inércia, porque tá fazendo e aí não tá fazendo. Mas eu fico pensando que ainda não tá fazendo direito. Não deve gozar. Porque pra poder pode ser, hein? tanto e cultivar tanto ódio, ainda tá reprimido. Pode ser. Ou Aí vamos lá pro Freud na formação reativa, ou goza muito e só goza dando o cu, que fica com vontade de destruir os cu do mundo. Não é? Porque é errado, porque não pode. Então, se o meu gozo só tem a ver com isso, eu tenho que destruir isso, porque aí eu fico livre. Pode ser a culpa. Por isso, inclusive, que em nome da suposta fé, que não tem nada a ver com religião que prega o amor, etc e tal, né? Porque daí diminui a culpa. Né? Se eu sou representante, né? Eu sou o representante da bandeira de Deus, o Alá, o Buda, o Maomé, Yansan, na Terra, né? Aí diminui, né? Como diz o outro, diminui a culpa. Exatamente. E a gente não pode claro. cair antes de eu mandar um beijo para você e te agradecer. Eu que agradeço para todo mundo que veio. Não, e a gente está reenergizada agora, né?
Não é? Eu falo, gente, um cu faz bem, não tem jeito. Cláudia, obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Não vou lembrar o nome de todo mundo que entrou, mas tem alunos, tem ex-alunos, tem colegas, amigos. Ponderações bacanas. Foi uma energia aqui, ó, que fluiu gostoso. Quem chegou no finalzinho também deve imaginar o resto, ver depois no link. Isso. Valeu. Depois eu que agradeço. A parte 2, a parte 3. Isso, da broderagem. Vamos lá. Um monte. Beijo. Até. Um beijo. Beijo, Cláudia. Beijo, gente. Vale a pena. Consideramos justa toda forma de amor. Respeita as minas, mana e as monas.